Boa tarde, meu nome é Leonardo, conhecido como Leonardo WR, tenho 32 anos, nascido em São Paulo e uma história para contar. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso projeto. Obrigada por trazer a sua experiência, sua vivência. E eu tenho certeza que a gente vai viajar pela sua história e conhecer um pouco do que é a arte, do que é a dança, do que é o amor por uma escola de samba, por todo esse contexto de onde você, na verdade, nasceu e hoje está aí na profissão já há bastante tempo. Isso, a minha história é um tema que eu comento muito, que é salve a arte salva, né? Então o quanto a arte salvou minha vida. Então é isso. E eu cresci, graças a Deus, eu falo para todo mundo assim, por mais de ter crescido num local periférico, né, que eu cresci em Taipas, na Zona Norte, né, na região do Damasceno, um distrito da Brasilândia, né, para quem não conhece, Zona Norte de São Paulo, isso, na Zona Norte de São Paulo, e morei no CDHU, né, então assim, lá foi onde eu cresci, onde eu fui tendo conhecimento do que era a vida, de tudo, né? Só que eu dei a sorte de crescer numa família estruturada, né? Isso daí foi uma das coisas boas que aconteceu, né? Meu pai, minha mãe, assim, meus tios, né? Então, uma família bem estruturada que me deu segurança e me deu caminhos também para conseguir procurar as coisas, né? Bacana. Então, isso foi bem legal. E como criança, né? Tudo, a gente sempre procura esporte primeiro, né? Os caminhos, então sonho de jogador? Sonho de ser jogador de futebol. Meu pai, ele quase foi jogador de futebol, né? Então eu queria seguir os passos, né? Um pouco do sonho do pai passa para o filho também. Só que os caminhos vão mudando, né? E meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram um olhar muito clínico, assim, sobre a amizade, sobre as pessoas que estavam próximos a mim. E da onde eu cresci, era muito fácil você conseguir chegar no caminho errado, colocar dessa forma, né? A rua convidava de uma forma muito fácil você para chegar nos lugares. E acho que meu pai e minha mãe, percebendo isso, eles resolveram me mudar de escola, né? Então eu fiz até a oitava série bem próximo à minha casa. E aí quando foi para o ensino médio, eles me colocaram para estudar 1h30 da minha casa. Né? Na época, assim, eu quis também, né? Não vou falar que eu não quis, mas não entendia muito bem a distância, tudo isso, né? Com 15 anos ali. E eu fui estudar numa escola pública também, né? Que chama Zuleika de Barros, assim, que acho que minha base toda do que eu sou hoje é graças a essa escola. Eu adoro aquele lugar. Sempre quando eu posso, eu passo por lá. Foi bacana essa mudança de escola, essa transição? Primeiro foi muito assustador, né? Porque assim, quando eu cheguei na escola, fica na região da Pompeia, né? Então, uma região praticamente central. E querendo ou não, assim, é uma região de pessoas brancas, né? Então, para mim, assim, quando eu entrei dentro da sala de aula, só tinha brancos, eu era o único negro e automaticamente eu me isolei, né? Eu peguei e fui pro fundo da sala e fiquei sentado lá, né? E pensando assim, gente, como que eu vou sobreviver a isso? Né? Não tinha acontecido nada, ninguém tinha falado nada, mas eu me senti assim diferente, né? E quando eu sentei lá no fundo, assim, na segunda aula, chegou mais 2 pretinhos, que eu falo até hoje, que é o Kaique e a Natália, e automaticamente eles sentaram ao meu lado também. Então ficou os 3 pretinhos no fundo, juntamos as mesas ali, fizemos uma amizade ali, e o meu pensamento na época era que chegue logo a primeira educação física, porque eu preciso mostrar que eu sei jogar futebol, né? Que assim eu vou conseguir me enturmar com todo mundo. E foi basicamente o que aconteceu. Primeiro educação física, jogando bola, me enturmei com todo mundo. E aí foi bem tranquilo essa parte dessa transição. Né? E foi graças a essa mudança que eu comecei a conhecer a arte de uma outra forma do que mostra na escola. Porque educação artística na escola é muito desenho, né? Não trata artes cênicas, nada disso. É só praticamente geometria do caderno. Desenhar, conhecer um pouco sobre os grandes pintores da história, sobre um pouco da história da arte, da pintura, mas arte cênica você praticamente não conhece dentro da escola. Só que quando eu mudei para Zuleika, estava dentro da sala um dia e entrou um homem,
né, com duas meninas, assim, da minha idade praticamente. E ele começou a falar sobre dança, né? E aí ele se apresentou como Branca, né? E ele falou: eu sou professor de dança aqui da escola. E é um trabalho voluntário. E quem estuda à tarde vem 1h30 mais cedo. E quem estuda de manhã fica até 1h30 mais tarde. Só que na época, que nem eu falo assim, você sai de dentro da favela, sai de dentro da comunidade, e você vai para uma escola diferente, tudo isso, você tem aquele machismo ainda, né? Estrutural que tem dentro da maioria dos homens, né? E aí eu falei: pô, não vou dançar, não quero saber de dançar. E aí ele usou uma frase que até comento para meus alunos, que foi, virou para as meninas e falou assim: pô, a gente vai continuar com 30 meninas para 5 meninos lá, tal. E aí na hora eu falei assim: pô, lá tem um monte de menina, essas coisas. Então meu primeiro interesse não foi nem a dança. Foi porque tinha um monte de menina lá. Tava nas paqueras. 15 anos, 16 anos ali, hormônios todos aflorados e tal. Sim. E aí eu fui. E fiz uma aula, fiz 2 aulas. A aula era de dança de salão, né? Então ali a gente aprendia gafieira, salsa, tango, bolero, zouk. Isso no ensino médio, né? Então era algo que eu nem imaginava passar ali com 15 para 16 anos, né? E passou 2, 3 semanas, eu me apaixonei pela dança, né? Eu não quis mais saber de nada. E até assim, até comento, falo: gente, eu nunca fiquei com nenhuma menina da dança. Não aconteceu, porque... Mas a paixão pela dança foi maior, talvez. E aí eu comecei a respeitar tanto a dança, tanto aquele espaço, que eu ia muito focado naquilo e nas amizades que eu fui construindo. Contanto que hoje a madrinha do meu filho, que é minha irmã praticamente, eu conheci ela lá, nas aulas de dança, dentro da escola do Zuleika, né? Então foi o que eu fui carregando. E dentro de tudo isso, assim, já vem da base da família, né? Sim, mas você já falou que os seus pais, né, sua mãe já faleceu, Isso, mas já. seu tio, toda a sua família já, assim, boa parte dela tá dentro do universo do samba, da arte. Então você já cresceu também, assim, tendo um pouco dessa inspiração em casa. Sim, a minha base artística, assim, do que é ser um artista, nasceu de dentro da minha casa, né? Meu pai, eu não tenho lembranças, né, porque eu era muito pequenininho, mas assim, meu pai tinha grupos de samba, né? Então ele tocava na noite, tudo isso. Meu tio também fazia parte do grupo. Meu pai, ele toca na bateria do Camisa Verde e Branco até hoje. Minha mãe, enquanto viva, era coordenadora de aula de passistas, tudo isso, então também era uma artista. E meu tio também, ele é músico, né? Então acho que assim, da base assim, de querer ser artista, de se considerar artista mesmo, eu acho que o espelho que eu tenho muito é meu tio, nessa parte, né? Meu tio, assim, do que é ser artista, do que é se dedicar por aquilo que gosta, né? Da parte da arte, é muito do meu tio. É bem forte para você esse exemplo, essa relação dele com a profissão. Sim, é muito forte. Ele sempre me ensinou desde pequeno, assim, porque minha família, ela tem laços muito grandes mesmo dentro da escola, dentro do Camisa Verde e Branco, né? E ele sempre virou para mim e falou assim: nunca use isso. Nunca use os laços que você tem, ou que você conhece da história da sua família. Procura o seu espaço, né? Tente chegar por você, não usando os outros como escada, né? E ele sempre falou: estuda, procura melhorar, se vê bastante, uma coisa que eu não gosto, que é me ver, mas ele fala: se vê para você melhorar, né? Para você se avaliar. Então ele, que é o meu tio Denis, né? Que conhecido como Denis Patolino, ele é minha base, assim, do que é ser artista, do que é buscar um sonho no meio da arte, né? Mas aí a escola foi fundamental nas suas relações, na sua decisão, por mais que a família... Quer dizer, duas coisas. Já era um universo que favorecia, era comum para você a música, a dança, a arte. A escola, então, ok. Quer dizer, a casa... toda essa base já que tinha a tendência mesmo para o mundo das artes. Sim. Mas aí você chega na escola, tem um professor que convida, aí você foi por um outro interesse, mas acabou descobrindo que gostava muito mais da dança do que da paquera. Sim, sim. E até as amizades, quer dizer, então assim, tudo culminou para que você se tornasse de fato um artista. Foi um caminho muito difícil, né? Porque por mais que minha família seja da arte, meu pai percussionista. Meu tio também percussionista, toca cavaquinho, violão, toca piano. Então eles foram para um outro lado da arte, né?
E eu fui para dança, né? E a dança, querendo ou não, ela sofre um preconceito muito grande, né? Então eu acabei sofrendo um pouco desse preconceito no início, até por parte do meu pai, né? E sabe disso, já conversamos bastante sobre, já está resolvido, mas no começo até por parte dele, assim, porque ver o filho dançando, os comentários dos amigos, tudo isso leva a ter esse preconceito. Que não é nem culpa, né? Assim, é institucional já, né? É algo que está ali cravado dentro da nossa sociedade e que a gente tem que procurar formas de ali cavando ali pelas beiradas para tentar tirar essa pedra de dentro, que vai demorar ainda, eu sinto que vai demorar muito. Verdade. E contanto que, assim, eu até brinco que dentro do mundo da dança em si, eu, como hétero, às vezes me sinto deslocado um pouco. Porque realmente os homens, eles gostam, mas não têm o interesse de viver disso, né? Então, são pouquíssimos que você encontra e dentro do carnaval também, né? Então, a gente é um espaço que a gente não ocupou, né? Os homens héteros não ocupou esse espaço. Acho que até por essa resistência, por esse enfrentamento e às vezes até, não é nem de preguiça, mas é a dificuldade de enfrentar, né? Tanto julgamento. A dificuldade, você tem que ter uma mentalidade, tem que saber o que você quer. Uhum. Se você não tiver aquilo claro, que é isso que você quer seguir, não adianta, você não vai conseguir. Porque é pesado, é difícil, né? Até mesmo porque eu comecei a trabalhar com dança em si com 16 anos, né? Então foi dentro da escola de samba mesmo, que primeiro eu virei dançarino da ala coreografada, né? Que minha primeira coreógrafa dentro da escola de samba era a Silvana. Ela era lá do Capão Redondo, eu morava na Zona Norte, então eu atravessava a cidade para ir fazer os ensaios, né? Então foi meu primeiro trabalho mesmo dentro da escola de samba. E eu lembro até hoje, assim, que minha primeira apresentação foi de cigano, né? E cigano se maqueia, passa lápis, faz pintura no rosto. E aí a gente teve que se pintar. E a reação, assim, do meu pai, assim, eu dou risada hoje, mas na época foi muito... Que assim, eu tava aqui, ele ia pro outro lado, eu ia pro lado que ele tava, ele ia pro outro. E eu via os olhares dos amigos dele pra mim, né? E então ali foi um choque muito grande, né? Assim, é isso que eu quero mesmo? Será que eu vou lutar e vou bater de frente por isso? E foi sofrendo, foi das pessoas de fora, né, que as pessoas não estão acostumadas a ver um homem mexer o corpo, um homem rebolar, não estão acostumados, ainda hoje em 2026. Mas a gente está aqui para mostrar que podemos sim, que é o que a gente quer mesmo. E é bacana porque você tem essa convicção, essa certeza, quer dizer que isso já não mais te afeta, talvez na idade muito jovem é um pouco insegurança às vezes, né? Mas quando você vai desenvolvendo a sua maturidade de cabeça e até profissional, você já tem isso muito certo na sua mente, que já não é mais motivo de tanto... assim, receio, né? Tipo... E você aprende a entender também, né, que como eu falei, assim, não é um mundo onde foi muito acessado pelos homens héteros, né? Então, é normal, eu considero normal uma pessoa chegar e virar pra mim e falar: Léo, você é homossexual, você é gay? E eu falo: não sou, mas normal, também se fosse, também não teria problema nenhum, né? Então, é algo que hoje eu considero normal. A pergunta por entender que não é um espaço que foi acessado muito pelos homens héteros, né? Entendi. Mas aí dentro de toda essa história, eu ia pro Capão Redondo, ia ensaiar, né? E só que eu tinha outros caminhos, né? Porque meu pai, ele sempre me ensinou que nós temos um sonho, mas nós temos uma responsabilidade também, né? E eu fui pai cedo, eu fui pai com 20 para 21 anos. E ali era tudo novo, minha mãe tinha acabado de falecer, minha mãe faleceu 5 meses antes do meu filho nascer. Né? Então, para mim era tudo novo, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou caminhar, o que vai acontecer. Perde a mãe, que é a base, aí vira pai. Imagina isso na cabeça de um jovem de 20, 21 anos, é muito pesado. Isso, é muito pesado. Na conta de si já é difícil, imagina de outra vida que chega, quer dizer, fica tudo muito complicado, assim, né? Uma exigência
que talvez você não tivesse dentro de você ainda essa estrutura para suportar, mas acredito que desenvolveu. Assim, com muito sofrimento. Aí eu passei assim por uma fase que praticamente todo mundo ali que nasceu na época de 90, quando começou a virar adulto, passou, que foi trabalhar de telemarketing. Clássico. Clássico. Clássico, telemarketing. Aí eu fui trabalhar como telemarketing. E sofri bastante, mas também fiz bastantes amizades, né? Hoje eu tenho um amigo que é o Ismael, que ele é mestre-sala, e nós nos conhecemos no call center, né? Dentro de uma operação de call center. E dali fui por muito tempo trabalhando assim. Comecei a fazer faculdade de História, né? Que sempre tive um sonho, coloquei na minha cabeça uma época que eu queria ser professor. Eu não vivia da dança, eu era da dança, tudo isso, e falava, eu quero ser professor. Só que ao invés de eu pensar no começo de ser professor de dança, eu pensava em ser professor de matérias clássicas, né, de escola. E aí eu comecei a fazer história. E aí um dia, eu trabalhando num call center, eu tive uma discussão muito feia com o meu supervisor, com o meu gerente da época, porque é muita pressão, é muita cobrança o call center, e ele era muito desrespeitoso com os funcionários dele. E nós tivemos uma discussão, e aí no outro dia, quando eu estava indo trabalhar, eu liguei para um colega meu e fui da minha casa até a estação de metrô andando, que era próximo na época, e chorando. E aí ele virou e falou, Léo, você precisa trabalhar com dança todo dia. Esse é o seu caminho, trabalhar com dança todo dia, viver da arte, né? E eu falei, pô, mas como que eu vou fazer isso? Não tenho condições. E ele, Léo, vai dar certo, relaxa que vai dar certo. E aí eu fui trabalhar. Nesse dia eu tive uma discussão muito grande, muito feia com o meu gerente e fui mandado embora, né? E voltei para casa desesperado, né? Já não estava mais com a mãe do meu filho na época, né? Nós já tínhamos nos separados. E aí eu voltei para casa ali desesperado. E aí nisso eu recebi uma ligação 3 dias depois de um centro para criança e adolescente, né? Que é o CCA, do Serviço Social. E aí eles me ofereceram uma vaga como oficineiro de dança na OSC. Gente, né? Que história! Era o seu destino, era o universo, Deus ali, né? Porque muita coisa. Eu tenho certeza, assim, ele não fala, mas eu tenho certeza que ele mexeu, porque ele já trabalhava ele é palhaço, né? Ele é ator, ele tem uma companhia de teatro, que é o Decálogo Jalk. E ele pegou e tenho certeza que ele me indicou. Né? Ele não falou, não disse nada, não falou que ia me indicar, mas tenho certeza que foi ele. E ali eu aceitei e aí passei a trabalhar dando aula de dança para crianças de 7 a 14 anos. E ali me apaixonei, né? Eu não me apaixonei só pela dança que eu já era apaixonado. Eu me apaixonei por um trabalho dentro da comunidade, né? Que eu falei assim, pô, essas crianças que estão aqui não têm acesso a isso. Não têm acesso à arte, não têm acesso à cultura, né? Você olha para os lados aqui, você só vê curso de administração, curso de RH, você vê borracharia e o crime. Sim, que aliás é o mais fácil porque absorve bem rápido. Né? E o crime. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Né? E eu não tinha terminado ainda a minha faculdade de História. E ali eu tranquei minha faculdade. Né? Falei, não vou continuar porque não é esse caminho que eu quero. Né? E com isso eu fui fazendo alguns outros cursos, me especializando em alguns outros tipos de dança. Não só a dança de salão, mas também estilos livres, né? E também fiz um curso de teatro, né? E aí com isso eu acabei me especializando e passei a trabalhar só no serviço social, né? E hoje eu tenho a vontade ali de entrar agora na faculdade de serviço social
Ah, você quer fazer serviço Quero social? fazer serviço social agora, Você porque... gosta de servir, assim, à sociedade, você olha os excluídos e Porque assim, eu fui um menino da comunidade, né? Eu cresci. Muitos dos meus amigos ali de infância, como eu comentei que minha mãe me tirou da onde eu estava, muitos deles, assim, não tiveram a sorte que eu tive, né? E eles acabaram sendo absorvidos por esse outro lado da sociedade, né? Então eu olho muito para os olhos dessas crianças que eu trabalho hoje e falo assim, meu, se alguém não mostrar para eles que tem outras saídas, que eles podem buscar os sonhos, eles vão continuar na mesma. porque existe uma outra porta, um outro universo, e que às vezes dentro de casa ou onde vive, eles estão tão envolvidos, tão absorvidos, que é como se fosse abrir uma cortina, uma janela e falar, olha, segue que tem um arco-íris, tem cor, tem vontade, tem possibilidade. E a gente às vezes acha que não, né? Mas isso é muito recorrente na periferia. Eu falo para eles que assim, minha aula de dança, ela não é só uma aula de dança, né? Geralmente acaba 2 horas que eu tenho de atividade com eles, a gente faz 1h30 de dança e a gente fica 30 minutos em uma roda de conversa, né? Conversando ali, trocando uma ideia, que é sobre o dia a dia, que é sobre o mundo. Eu gosto muito de Racionais, né? Então eu levo muito as letras dos Racionais para eles ali como um motivo de reflexão, porque os jovens de hoje não conseguem entender o que os Racionais queriam dizer lá atrás, né? E meu pai já falava isso de mim, né? Ele falava, pô, vocês não conseguem entender. E hoje eu falo para eles, né? Que... O bastão vai passando, né? Do gosto. E aí o que eu falo muito para eles é que eles têm a oportunidade de quebrar o ciclo da família deles, né? Que é um ciclo muito de trabalhar para que a próxima geração possa ser melhor do que a deles. E eles podem ser essa melhor geração. Eles podem quebrar esse ciclo que é do trabalho, para o meu filho chegar. E você, como filho, vai conseguir chegar? Então vamos tentar quebrar esse ciclo. Vamos tentar mostrar que você, o seu filho, o seu neto vão conseguir também chegar. Vamos ter essa quebra de ciclo. Então você acha assim que essas possibilidades todas, tudo isso que você você teve, porque seus pais se esforçaram e tiveram ação também, te tiraram daquele lugar, daquela escola, te levaram para essa escola que marcou tanto na sua vida, e a sua própria profissão. Hoje, você acha que essa conversa de meia hora que você tem com eles ali é algo que surte efeito para eles pensarem? Surte bastante efeito, porque depois no dia a dia você continua conversando com eles, né? E aí você vai vendo a mudança de postura, a mudança de hábito, né? Você vai vendo que eles entendem que eles estão numa transição, muitos deles, ali quando você pega os adolescentes, de criança para adulto, né? Então, é como eu falo, assim, numa sala com 60 alunos, né? Porque na aula de dança ali, você vai para um CCA, por exemplo, tem um que eu trabalho que tem 300 crianças lá. Então, quando eles vêm para atividade comigo, vem 60, 50. Então, de uma sala com 50, se eu conseguir ali salvar 4, 5... meu trabalho tá feito, né? Porque desses 4, 5, eu salvei 5. Cada um deles consegue salvar mais 5. Tudo isso começou de um trabalho que eu iniciei lá atrás. É uma corrente, né? Uma corrente eu acho que é a clareza, né? E também eu acho que passa pela autoestima, de você mostrar que eles podem conseguir. Porque às vezes acho que as crianças da periferia têm isso também, esse sentimento... de dificuldade, de inferioridade. Muitas não têm... a gente vê que é muito comum não ter pai, muitas vezes. Sim. E tudo isso influencia, porque as crianças do CCA são realmente mais carentes, né? São crianças que vivem... os atendidos têm que estar na área de vulnerabilidade, né? Tem alguns que não estão, mas a maioria eles vivem na área de vulnerabilidade. E ontem mesmo eu estava numa atividade com a minha turma, que eu iniciei ontem, uma turma nova. E aí eu tenho sempre o costume de perguntar para cada um qual que é o seu sonho, né? E aí você escuta muito jogador de futebol, isso, aquilo, e aí até perguntei para um deles, falei assim, tá, lá fora tem mais 1000 pretinhos igual você querendo ser jogador de futebol. E o que você faz de diferente para conseguir ser jogador de futebol? Ele, eu treino. Eu falo, não, eles também treinam. O que você faz de diferente? Eu vou fazer peneiro. Eu falei, eles também vão fazer peneiro. O que você faz de diferente? E é onde eles têm o choque. Eles falam, eu tô competindo com vários. E o que eu tenho de diferente para apresentar?
né? E aí é onde eles vão virando chavinha. Eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que parar de acordar tarde, tenho que acordar cedo já para começar a trabalhar, melhorar minha alimentação. O que eu tenho que buscar? Né? Exatamente, é um preparo que passa até por uma questão de ele olhar para ele mesmo e mudar comportamento, Isso. alimentação. E ontem, eu acho que foi a primeira vez, assim, que um deles virou para mim e falou assim, eu não tenho sonho. Aí eu falei assim... Aí os coleguinhas começaram a falar, mas se você não sonha, então você está vivendo para quê? Né? Eles começaram a falar, eu falei, gente, calma aí. A gente não entende qual que é a vida dele, a gente não sabe como que é a vida dele. Não sabe o que aconteceu para que hoje ele chegue e fale que não tem sonho. Né? E aí eu continuei a roda e quando terminou eu fui conversar com ele. Eu falei, tá, você não tem sonho, normal, você tem 13 anos, daqui a pouco pode aparecer um sonho para você. Mas por que você fala hoje que você não tem sonho? Ele, eu abro a janela da minha casa e eu vejo o tráfico. Então eu não sei se eu vou conseguir fugir disso. Nossa, e ele é consciente. Muitos deles são. Garoto consciente, quer dizer, é triste porque tão jovem já sabe a tragédia que tem ao redor e quase que não tem muita opção, muitas vezes, se não tiver firmeza de caráter, muitas vezes é difícil seguir isso, porque nas famílias que estão mais desestruturadas, isso acaba afligindo também. Sim. Então, de repente, tem um professor, um orientador como você, que traz esse assunto. É como se alguém mostrasse um caminho. Olha, tem tudo isso aí, mas você pode transpor essa barreira, embora seja difícil. Eu gosto muito por gostar da arte, gostar de filmes, essas coisas, e eu levo algumas falas para eles, né? Então, uma fala que eu uso muito é a fala do filme do Rei Leão, né? Que é logo quando aparece o Timão e o Pumba, e eles falam, e o Timão vira pro Pumba e fala assim, eu tô vendo. Aí ele fala, mas eu não tô. Ele fala, então olha além do horizonte. Olha sempre além do horizonte. E é o que eu falo para eles, por trás daquelas janelas de outras casas, tem sempre outras coisas, além do que que os nossos olhos alcançam. Tem um horizonte para chegar. Então não é só aquilo o mundo tem muitas outras coisas. Então não queira se espelhar ou não queira seguir a primeira coisa que aparece na sua frente. Não vai conhecer o mundo, eu falo para eles. Quando você tiver oportunidade, vai para o centro da cidade. Anda no centro da cidade, vai conhecer, vai para outro bairro, vê se os adolescentes do outro bairro fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui. Vai conhecer, para você abrir sua mente, conhecer coisas diferentes. É uma missão de educar e também é quase que ser digamos assim, um orientador na parte da dança, um coreógrafo, mas você abrange o aspecto emocional da formação deles e tenta sempre, todo o tempo, pelo jeito, está tentando o tempo inteiro mostrar que não é só isso, que eles podem e conseguirão, se quiserem. Embora a gente sabe que é porque tem muita barreira, né? Tem. Mas hoje já é mais, eu acho que já é mais aberto no sentido de ter essas ONGs, lugares que acolhem, que nem há 20 anos atrás não existia aula de coreografia, não existia nenhuma ONG direito. Né? Então, assim, hoje já melhorou bastante, mas também existe a questão da violência que está muito grande, né, nas periferias. A violência faz parte, vamos dizer assim, do retrato da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que não é igualitária e que muitas vezes a única forma de sobrevivência da pessoa é ir pro crime. É roubar um cartão de aproximação para conseguir comprar uma carne à noite para dar para os filhos. É correto? Não é correto. Né? Então, infelizmente, a gente ainda vive numa situação assim. E a gente tem que tentar quebrar esse ciclo, como eu falo para eles. Tentar quebrar o ciclo. Entender que a gente tem outras possibilidades, outros caminhos, né? Que um aluno meu já chegou a falar para mim assim, e se eu quiser trabalhar de batedor de carteira? Mas eles veem isso, né? Então, é uma forma de você mostrar para eles que a realidade existe, mas que aquela não é a única, né? Que existem outras, né? Sim, isso ainda bem que tem alguém que está plantando essa semente e esse horizonte mais leve, mais bonito, promissor na vida deles. E aí eu fui parar voltando para a história em si, né? Aí eu fui para assistência social, trabalhar como oficineiro, me apaixonei, continuei trabalhando e com isso eu trabalhava no Camisa ainda, né? Eu era da ala coreografada e fazia coreografias, né? E aí um dia eu fiz uma coreografia muito legal e essa coreografia furou a bolha da escola, né?
E aí chegou num presidente de uma escola pequena, né, que é a escola chama Só Vou Se Você For, que é lá da Zona Norte, e ele me convidou para ser coreógrafo da comissão de frente da escola dele. E foi aonde eu tive o estalo e falei assim, acho que está na hora de eu voar, né, realmente virar um profissional da área, né, e foi quando eu comecei a trabalhar nas escolas de samba em si, né, ali sendo remunerado, sendo contratado, assinando contrato junto com as escolas, né. Bacana, nossa, é uma história bonita, porque é algo que talvez nem pareça que seja tão, assim, palpável pra gente, né? E quer dizer que, assim, um trabalho que foi bacana, ultrapassou, furou a bolha ali e te trouxe frutos, e hoje você já, vamos dizer que é um nome já conhecido ali, chamam para um trabalho. Isso, assim, graças a Deus eu tô conseguindo fazer meu nome aparecer, né? É difícil, é muito difícil, porque pouca gente sabe, mas o Carnaval de São Paulo tem 7 divisões, né? Geralmente eu explico como futebol, porque o futebol é onde está tudo, né? Mas na linguagem do Carnaval são 7 grupos, né? Então, nós temos 4 grupos que eles desfilam na rua, né? Que é na Vila Matilde e no Butantã, né? E esses grupos ali tem um pouco mais de sofrimento, que é onde eu trabalho hoje. Mas é a base do Carnaval ainda, né? Então, quem gosta do Carnaval tá trabalhando nessas escolas, tá ali, porque não tem o glamour, não tem a Globo filmando, né? Então, é o sangue, né? O sangue é o amor, é a paixão, é a terra batida, é a verdade. Eu gosto disso, Exatamente. porque é superficial, de filtros no Instagram, é tudo muito bonito, mas a realidade de quem faz por amor é mais forte, mais bonita, né? Isso. Assim, pô, mas eu já trabalho como coreógrafo e eu vou voltar a dançar. E aí eu pensei muito, eu falei que eu entendi que eu tinha muito ainda para aprender, né? E aí eu fui, passei na audição e aí eu conheci, assim, na área de ser coreógrafo, assim, acho que minha maior referência, né? Que é o Diego, que foi meu coreógrafo lá no Imperador do Ipiranga. E o que eu aprendi com ele sobre construção, sobre estrutura, sobre momentos, assim, cênicos, até mesmo de uma comissão de frente, fez eu evoluir, assim, muito, né? Assim, de uma forma muito grande. Né, contanto que até uma das pessoas que veio dançar comigo falou assim, nossa, Léo, eu já consigo perceber na montagem de coreografia sua muitas influências do Diego, né? Ele até falou, Léo, você é um Dieguinho. Você já é um discípulo que está propagando o ensinamento do mestre. E o que ele fez comigo, sem perceber também, que eu acho que eu nunca falei isso pra ele diretamente, ele vai descobrir assistindo. Diego, presta atenção. É o que eu faço com os meus alunos, né? Então, assim, ele me ensinou muito, né? Continua me ensinando, porque eu acho que hoje eu posso falar que ele é meu amigo, né? Então, ele me ensinou muito como coreógrafo, como um professor nessa área do carnaval, né? Então, eu tenho muito a agradecer a evolução que eu tive ali com ele e pretendo continuar evoluindo, pretendo ainda ter ele como parceiro e continuar. Continuar, com certeza. Isso daí pra mais. Né? Daí pra mais. E ser grato, né? Acho que é a gratidão, né? Sobre todas as pessoas que passaram comigo, né? Tem o Branca, que foi meu professor de dança de salão, né? Que foi meu primeiro dentro do Zuleika, dentro da escola, que me abriu as portas pro que é a dança, né? Me formou, né? E dali eu conheci a Silvana, depois dentro da escola de samba, que foi a pessoa que me fez ter a coragem de dançar na escola de samba, né? E depois dali o Diego hoje, né? Que é a minha maior referência como coreógrafo. É por isso que você se põe tão assim, tão dedicado a explicar isso para os alunos, porque você vê como é fundamental a gente ser cercado de pessoas, referências, de modelos, seja em quais áreas for, porque isso é como se alguém tá te dando a mão e te tirando ali daquilo, ó, acredito que nem quando a Silvana fala para você, vamos dançar, e você meio que fica ali, né, e aí depois consegue, é como se alguém te ensina a atravessar um lugar, uma situação que você pensa que você nem vai conseguir, talvez por preconceito que a gente acaba tendo isso, né, internamente. Assim, dá um medo do novo, porque é um ambiente novo, ser muito novo também, né, porque isso daí é 16 anos, sim, 16, 17 anos ali, muito novo, muito jovem, então foi esse caminho assim que eu fui trilhando até
hoje eu poder falar que realmente eu sou um coreógrafo, né? Hoje eu falo com orgulho que eu sou um coreógrafo, que eu sou um dançarino, né? E com muito a aprender, muito a desenvolver, mas hoje eu tenho orgulho de afirmar e falar, né? E já tem algum tempo isso também. Já. Já está na profissão assim. Né? Quando eu recebi o convite do Nelson, do Só Vou Se Você For, foi muito... Para minha cabeça foi muito complicado. Porque eu tinha acabado praticamente de deixar o trabalho tradicional, né? Então, eu tinha acabado de deixar a CLT, colocando assim, né? Não vou mais ser CLT, o que eu vou fazer da minha vida, né? Como que eu vou me aposentar? Você faz parte do exército dos que odeiam CLT. Nossa, e todo mundo na cabeça olhando assim, mas e você vai se aposentar como? Isso, aquilo, você vai ver do que? E quando chegar dezembro, que as escolas fecham, e você vai fazer o quê? Você vai receber da onde? E era um monte de coisa. E ao mesmo tempo, o passar a se considerar artista. Que aí foi uma outra área, né, que aí é uma outra pessoa que eu tenho que agradecer muito na minha vida, que é a Edvânia, que é minha psicóloga, né, que aí eu passei a fazer terapia, né, para me aceitar um artista, né, para deixar de ter o medo de falar assim, eu sou um artista, né, então foi um caminho ali doloroso de começo, porque antes dela mexer com o espaço do Léo artista, ela foi mexer com o Léo criança, né, com o Léo que não lembrava de momentos de diversão com o pai, que não lembrava de momentos, que carregava um monte de tristeza e não sabia disso, né? Então, antes de eu me conhecer artista, eu tive que voltar lá atrás para que aquele Léo criança virasse pro Léo adulto e falasse, não, você é artista, você sempre foi, só que você não percebia. É como se ela te ajudasse a se dar o próprio aval de acreditar nisso e agora seguir sendo um artista e assumindo tudo, inclusive deixar de ser CLT para viver de arte. Mais ou menos. O viver de arte, o não ter medo de arriscar, né? Uma coisa que eu falo muito é que o artista não pode ser preguiçoso, não pode ser preguiçoso, não pode ser acomodado, porque, por exemplo, hoje, os 3 locais que eu trabalho, hoje, um é na Interlagos, então eu moro em Itaquera e eu atravesso a cidade, vou para o outro lado, quase 3 horas de viagem. O outro é no Campo Belo, ali perto da Washington Luiz. E o outro é no Parque do Chaves também, Zona Norte. Então, assim, não tem local perto, né? Eu ainda não consegui acessar a parte do serviço social da Zona Leste, ainda não consegui os contatos para chegar, né? Então, meu contato é Zona Sul, um pouquinho ali da Zona Norte, e você não pode ter medo, né? Então, você vai ter que acordar 5 horas, 4h30 da manhã para ir fazer um trabalho? Vai. Mas, no final das contas, vale muito a pena. Você volta para casa, assim, com uma sensação de dever cumprido muito grande. Você se sente, assim... Claro que às vezes faltam alguns complementos, mas... De uma certa forma, o caminho que você escolheu, a profissão que você está seguindo, você se sente feliz com isso? Muito, muito, assim. A felicidade de ver o sorriso, né? Eu me sinto muito feliz em ver que o sorriso da pessoa e saber que esse sorriso dela está sendo ocasionado por algo que eu estou oferecendo é muito gratificante. É muito gratificante, assim, não consigo ter palavras, assim. Eu trabalhei durante 2 anos num CCA que chama CCA Dom Bosco, né, que é lá no Campo Belo. Eu retornei para lá agora. Os adolescentes não sabem que eu estou retornando, porque quando eu saí foi um chororô danado da minha parte, da parte deles, né, e eu vou retornar para lá amanhã, né, vai ser minha primeira atividade com eles de novo. E assim, para mim tá sendo, eu tô numa felicidade, porque eu já fui fazer outros eventos, pequenos eventos lá, mas não tinha voltado mesmo para ficar o ano todo com eles, né? Então, vai ser algo muito... Encontro, algo bacana. E o que eu falava muito para eles, assim, no último dia, eles falavam assim, Léo, não vai. Aí eu falava, pô, eu tenho que ir e é até bom para vocês, porque a nossa vida é feita de encontros e desencontros. Então, vocês têm que aprender a lidar também com a separação, né? E a separação é a separação do se ver com frequência. Não é uma separação de que vocês nunca mais vão ter contato comigo. Não. Então, se ele passei meu número de telefone, meu Instagram aberto, então eu falava para ele assim, manda mensagem, liga, faz o que vocês quiserem, eu vou estar sempre ali, falando com eles bastante ali.
É porque fica um elo e, na verdade, isso nunca acaba. Você vê que você tem da escola, né, dos amigos, e as pessoas, elas vão tendo um lugar no coração, né, umas das outras. Vai. Não é só porque não tá se vendo fisicamente, mas é legal você explicar isso pra eles, porque eles são muito jovens. Sim. E eles ainda não têm dentro ainda, né, essa consistência para entender o que é uma separação, né, Sim. de não se ver todos os dias. Não tem ali. E são muito jovens mesmo, assim, os de 7, 8, 9 anos, assim, na hora de dar tchau foi... Chororô danado. Não, e meu, então... não só dele, assim, às vezes eu parava no canto e não tinha ninguém perto de mim e eu tava chorando. Eu entrava na sala de dança, olhava pro espelho e eu chorava. Eu falava assim, pô, eu tô me despedindo da sala também. De um espaço que pra mim foi muito importante, né? Porque lá foi o primeiro espaço, eu dava aula, fazia as coisas... E foi o primeiro espaço, foi o primeiro lugar que eu acessei que tinha espelho, que era uma sala de dança mesmo, né? Então, quando eu cheguei, assim, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, foi a primeira vez que eu falei, Léo, você tá conseguindo chegar, né? Você tá conseguindo adentrar lugares mais estruturados, onde você vai conseguir mostrar seu potencial de uma forma melhor, né? Então, eu tenho uma gratidão gigante por aquele espaço, até por isso eu voltei, né, pela gratidão com o espaço e também por saudade das crianças, por tudo, né, e começar esse novo Quando você está trabalho. com eles, você se sente bem contente, bem preenchido de tudo, né? Parece que transborda isso, né? Eu viro uma criança, né? Às vezes os gerentes dos espaços, assim, eles entram e eles falam assim, cadê o Léo? Eu tô largado no chão junto com eles ali, né, e filmagens, e vídeos. Lá eles chamam de tio, né? Então, tio Léo, vamos fazer um vídeo e tal, a gente quer colocar tal coisa no TikTok, bora. E vamos lá. Mas que bacana, isso é uma missão praticamente que você está assumindo e transmitindo a sua arte. E acho que assim, a sua dedicação de entender e de apontar para eles caminhos mais de oportunidade, né? Acho isso muito bonito. Eu acho que o social é isso. É o que eu falo para todo mundo, assim, para as pessoas que me perguntam. O social é você entender que você não está ali para você, né? Você não está fazendo aquilo por você. Você pode ter escolhido aquela profissão, você pode ter escolhido seguir aquele caminho e ali acabou suas escolhas. Foi isso. Você escolheu fazer aquilo e seguir aquele caminho. Dali para frente é tudo pelo próximo, né? Então, quando eu entro dentro de uma sala de aula, quando eu olho para eles, é por eles, não é por mim. Então, quando eu vou escolher uma música, quando eu vou pensar numa coreografia, quando eu vou tentar fazer um movimento que eu nunca tinha feito, é porque eles me pediram, é porque eu sei que eles vão ficar felizes. E é isso, não tem muito para onde correr. Nós vamos entrar na parte das dinâmicas, que são umas perguntas, alguns objetos cênicos, você que é das artes, Eita, a gente que usa medo. aqui. Não, é bem tranquilo. É só para você mostrar um pouco do seu pensamento, de como você interpreta, de como você entende o mundo, como você lê a realidade, as situações. Então, Eu sou já meio começa. maluco, gente. Aí eu gostaria de saber o seguinte, você falou até do Aladim, né? Então Sim. foi essa aqui, olha, a nossa caixinha do tesouro perdido, deixa eu mostrar aqui na câmera, você pode abrir. Vamos lá, que medo. Uma lâmpada. É a lâmpada de Aladim. Vai ser um gênio. Não vai ser um Vai. gênio. É só figurativo mesmo. Beleza. Mas se você tivesse a oportunidade de... Aqui não tem 3 desejos. Você pede o que você quiser, que é livre, que o vale é livre. O que você pediria? O que eu pediria hoje? Nossa. Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu pediria mais consciência social. Pensando assim, sendo muito sério, não é nem politicamente correto, não. É que pensando em tudo que eu trabalho, com tudo que eu faço, eu acho que seria mais consciência social. Tanto do governo em si, né? Quanto das pessoas também, né? Ter esse entendimento e ter a noção de que, como eu comentei antes, que nós vivemos num país que não é igualitário, que a desigualdade é muito grande e que as pessoas precisam ser mais sociais, mais sociáveis, ter um pouquinho mais de carinho pelo próximo, entender um pouquinho mais a vida do outro, né, antes de querer julgar. Eu acho que
Acho que a palavra é empatia. Acho que eu pediria mais empatia, é isso. Cheguei lá. Ótimo. Só esse pedido? Esse já é muito, né? Acho que, pega o Brasil, 200 milhões de pessoas ali. É verdade. É um pedido grande. É um pedido que serve até como um clamor para toda a sociedade, porque tem muita gente, não só as crianças carentes, como temos pessoas mais velhas, pessoas esquecidas pelo governo, mas a gente está falando de um olhar, assim, social. Eu entendo um olhar social, assim, uma cidade que acolhe, onde você não tem calçada quebrada, onde você pode transitar, onde você pode ter um lugar com espaço para dançar, para se divertir, e a gente não tem isso. Os animais... Quando coloca igualitário, por mais que trabalhe com criança, não é falando só da criança, não é falando só das comunidades e favelas. Né? A gente tem que pensar no cadeirante, a gente tem que pensar numa pessoa com deficiência visual, né? A gente tem que pensar nas pessoas que estão dentro do espectro autista. Né? Então é isso, é você ter empatia pela situação do outro, pela vida do outro. Né? As calçadas, como você comentou, a gente vê várias calçadas quebradas, imagina para o deficiente visual. O cadeirante, muitas vezes, ainda tem a possibilidade de enxergar a situação da calçada e se desviar. Mas e o deficiente visual? Não tem. Né? E não são todos que são ensinados a andar com a bengala, que têm a noção de como fazer aquilo. Né? Então, acho que é... Não, mas esse foi primordial. A consciência social, ela passa por todas essas áreas e abarca, como você falou, 220 milhões, não sei, habitantes do Brasil. Então, era um presentaço para todos. Seria isso. Certo. Tem que guardar? Vamos guardar. Tem que guardar. Gostou, né? Gostei. Essas coisas assim... É um tesouro perdido, ó. Essas coisas para mim, assim, cênicas, materiais, me fazem viajar, assim. Mas é esse o intuito mesmo. E essa pergunta você pode ter certeza que vai passar pelas minhas próximas aulas. Que legal. Só precisar arrumar uma lâmpada bonitinha assim.Ção aqui a gente usa a placa do trânsito, eu uso muito essa, quase sempre. É porque a gente quer falar aqui em relação... São metáforas, mas é isso. O que é que você não quer? Você fala assim, parou, não quero isso perto de mim. E aí é aberto situações, preconceitos, ações, gente que age de tal maneira. Então é uma placa de pare mesmo. É quase que um grito de a gente não aguenta mais isso. Pessoas insalubres, né? Que são pessoas tóxicas. Em todos os quesitos, não só na parte de preconceito racial, de preconceito de gênero, pessoas insalubres que não trazem nada para o próximo, que só de estar dentro do ambiente já cai a energia, que não consegue oferecer nada, né? Que absorve, às vezes é muito inteligente. Um exemplo, falar do Donald Trump. O Donald Trump é uma pessoa super inteligente, ele é muito inteligente, mas é uma pessoa totalmente insalubre. É uma pessoa que não consegue oferecer nada de bom para o próximo. Né? Então, acho que é isso que eu não gostaria de forma alguma ter perto de mim, pessoas insalubres. E tá cheio, né? A gente haja visto tanta gente com problema de saúde mental, né? Causado por outras pessoas. Não fale isso não. Minha psicóloga, ela sofre comigo. Olha, se você tivesse que viajar pelo mundo ou pedir, é meio que parecido com a do Aladim. Uhum. Se você tivesse que pedir pra, assim... Já teve aquele dia que você falou, hoje não tô com paciência, hoje tá dando tudo errado. Sempre. Sempre tem, né? Então, qual é o dia, assim, já teve um dia e você pensaria assim, para o mundo que eu quero descer, onde é que você pediria pra parar, pra descer, pra desembarcar? Veneza, Itália. Por causa da mística e da história do carnaval, né? Que tem muita gente que diz que lá é o início, os bailes de máscaras que se iniciou lá, tudo isso, então, e também pela mística da história, né? A cidade que dizem que vai desaparecer, né? Sim. Que está afundando. E como eu gosto muito de história, essas coisas me chamam muito a atenção e me dão milhões de ideias. Então, seria Veneza. Veneza, com certeza seria lá. O único lugar que eu tenho vontade de conhecer fora do Brasil é Veneza. Eu não tenho vontade de ir para Estados Unidos, Alemanha, França, nada. É Veneza. Pode até pegar o mapa e imaginar você indo. Não, isso daí eu imagino direto, pensando assim. Mas a gente pensa... O medo de avião seria um empecilho. Realmente muitas horas, né? Mas seria. Ir pra Itália deve ser ali um tempinho pro país da bota. E pra você que tem essa veia do carnaval e artística, seria um prato cheio conhecer. Putz, acho que seria... Com certeza eu voltaria com 1000 roteiros escritos ali
Mas sobre... vai ser ali um laboratório para você, quando você for trazer tudo isso, tenho certeza. Se Deus quiser, eu vou chegar lá, vou passar por lá. E agora, eu gostaria de saber, essa aqui também faço com todos, porque essa aqui é sempre uma dedicação, uma homenagem que o participante, o entrevistado faz, que é dedicar o troféu, esse troféu Vitória, para uma pessoa que você, ou uma pessoa para você mesmo, ou para um órgão, eu não sei, para onde você quiser. Eita. Você vai olhar e falar, merece esse troféu. Eu sou chorão, gente, não pode. Não pode chorar, aqui já teve uns 4 que choraram. Ah, eu sou muito chorão. É muito difícil, porque assim, são muitas pessoas assim que passaram pela minha vida, muitas, mas eu acho que são 2 pessoas que eu tenho ali muito... São 3 pessoas, na verdade, assim, que eu tenho assim muito forte, que eu falo que são as pessoas que me tornaram o homem que eu sou, né? É difícil. Pode assim. Pensar, né? Não, profundo. Mas eu poderia chamar 3 pessoas assim pro melhores do ano pro palco, e não teria votação para falar que é o melhor, não. Seria os 3 que seriam as premiações. Primeiro, meu pai, né? Acho que meu pai, ele é o exemplo de homem, né? Que eu sigo, né? Por tudo, assim, pelas dificuldades. Ele perdeu o pai muito cedo, né? Ele perdeu o pai quando ele tinha 15 anos. Então, até já cheguei a comentar para ele, eu falo assim, pai, depois dos 15 anos, o senhor não soube como me criar mais, né? A gente virou muito mais amigo do que pai e filho, porque ele perdeu a referência dele também do que é ser pai depois dessa idade. Porém, ele perdeu a mãe dele com 19, 6 meses depois que eu nasci, né? E ele acabou se tornando pai dos meus tios, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, que ele não soube ser pai depois dos 15, mas ele foi pai dos irmãos deles também, né? Então, ele sabe sim. Hoje eu entendo que ele soube sim, né? Então, meu pai ficaria dentro desse lugar, né, por tudo. Aí, meu tio Denis, como eu falei, ele é espelho para mim nessa questão de arte, de amizade, de parceria, de acreditar em mim também, porque às vezes eu dou minhas loucuras, ele fala, Léo, vem aqui, vamos lá. Então, ele é uma referência muito grande que eu tenho, de artista, como eu comentei antes. E meu vô, né, meu vô também, que é o pai da minha mãe, né, ele também é uma referência que eu tenho de homem, assim, do que ele proporcionou para minha avó, do que ele proporcionou para os netos dele, né? Então são essas 3 pessoas. Sua dedicação e é tão emocionado. Não, senão eu choro. Mas eles vão receber essa homenagem com todo carinho, tenho certeza. Vão sim. Deixar uma mensagem, e pode ser um protesto, uma dedicação, mas se tivesse em um lugar aberto, um palco, um palanque, você que é acostumado com isso, carnaval, né? Nem precisa falar. Então, se você tivesse a amplitude de atingir milhares de pessoas, e como você já dá aula até para mais de 300 alunos, centenas, né? Talvez milhares, você deixasse a sua mensagem. Nunca tinha pensado por esse lado do quanto de pessoas que eu já atingi. Com certeza. Então, já passaram muitos. E aí você deixaria a mensagem, que é livre. Certo. Para quem você quisesse. Pode ser mensagem, pode ser protesto, declaração de amor, é livre. Tá. Caraca. Vem tantas coisas na cabeça assim, mas bora lá. Bom, primeiro é um protesto sobre a palavra vergonha, né? Eu vivo falando para todo mundo que é uma frase que eu utilizo, que a vergonha só serve para impedir a gente de chegar aos nossos objetivos. Então não tenha, porque por mais que seja difícil, você tem um lugar para chegar. Então lute por isso. E a outra frase que eu utilizo muito principalmente com meus alunos, é uma frase da música dos Racionais, que é isso aí, você não pode parar. Esperar um novo mundo vir se aproximar, vamos colocar assim. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Geralmente quando... Você tem que acreditar que sonhar sempre é preciso.
porque o sonho é o que mantém os irmãos vivos, né? Então, seria isso. E nunca deixar de sonhar, nunca deixar de lutar pelo que se acredita. Isso. É muito bom você falar isso, até para quem está assistindo, para os seus alunos, ou para quem a gente está sempre cruzando com alguém, às vezes no dia mesmo, e tem gente às vezes que precisa de ouvir uma mensagem de força, de coragem, né? De superação, porque todos nós passamos por elas cotidianamente. E essa frase que eu falei da vergonha é uma coisa que eu luto comigo mesmo, porque muitas pessoas não sabem. Por exemplo, aqui, ó, se aqui fosse papel ia estar encharcado, porque eu sou tímido, as pessoas não acreditam, eu falo, eu sou tímido, eu tenho muita vergonha, mas quando eu subo no palco, quando eu vou dar uma aula, é uma outra pessoa, é um personagem, eu coloco às vezes para eles assim, né, com os meus pensamentos ali, interpretando eu mesmo, mas é um personagem, né? No meu dia a dia eu tenho essa vergonha, então eu luto contra ela todo dia, para que eu consiga chegar e fazer. Parabéns. Obrigado. Bom, agradeço a participação, de ter vindo até aqui, de se deslocar de outra região, né, bem mais longe de Itaquera, mas está meio longe daqui, né, porque o trânsito não colabora, e de trazer a sua profissão, que é tão bonita, trazer a sua mensagem, e principalmente por ser alguém que tem o olhar artístico e de incentivo aos jovens ou a outras pessoas que estejam assistindo, falar da família, tudo isso é muito bonito, e te parabenizo e agradeço pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né, para conseguir falar um pouquinho sobre a minha história. Acho que para minha família vai ser muito importante também conhecer um pouquinho desse espaço do que é o Léo, e deixar uma frase que eu falo para eles muito, que é: salve a arte salva. Então é isso. Obrigada. Nada. Você que nos assistiu e quiser participar desse projeto, Uma História para Contar, o número do WhatsApp vai aparecer na tela, entre em contato. Também fazemos essas entrevistas de maneira online. Obrigada, até breve e um abraço.